Nesse texto nós temos aqui João, na ilha chamada Patmos do Mar Egeu, que está exilado na época do rei Domiciano, por volta do ano 90, da era cristã. E ali diz o texto do capítulo 1, versículo 10, ou 9 em diante, que ali ele estava por uma razão muito clara, que era por causa da palavra de Deus. Ele estava ali por causa do testemunho de Jesus. Ele estava em espírito, ele estava em oração, em meditação, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor que certamente é o domingo, né? Não quero discutir isso porque eu acho que não tem necessidade no momento. Quando então ele ouve por detrás dele uma voz que lhe chama pelo nome e lhe dá uma ordem dizendo: João, o que vês, escreve em livros e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltando para ver quem falava, João viu, ele tem a visão dos 7 candeeiros de ouro e no meio um sumo sacerdote que caminhava ali em dignidade, em honra, em glória, poder e autoridade, cuidando daqueles candelabros de ouro. João ficou temeroso quando então o Senhor lhe disse: não temas. Aí vem toda uma descrição desse Cristo de Deus, né? Desse Cristo glorificado, dizendo a João que ele não devesse temer, uma vez que aquele que falava era o primeiro, o último, aquele que vive, que esteve morto, que tornou a viver, que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Esse é o contexto originário do Apocalipse. A igreja sofredora, ali porque muitos crentes sendo martirizados, morrendo pelo Império Romano. Os apóstolos, a maioria já havia morrido, só restava João. Então havia um grande temor de que a igreja sucumbisse naquele sofrimento, naquelas perseguições. E aí o Senhor fala: não temas, não há por que temer, porque o Senhor da igreja, o líder da igreja, o cabeça da igreja, aquele que está cuidando da igreja, é aquele que esteve morto. Ou seja, eu entrei na morte. É verdade que ele morreu, que ele foi abraçado pela morte, que ele foi tragado, tudo isso é verdade, tragado pela morte. Mas ele diz: mas eu estou vivo, eu venci a morte. Quando diz eu tenho as chaves da morte, do inferno, cuidado. Porque tem crente que lê a Bíblia e não sabe que a Bíblia é um livro de símbolos. Aí começa a ter visão de Jesus com um mói de chave na mão. Eu estou vendo um varão de branco com um mói de chave na mão. E a chave, uma estava escrito inferno e a outra escrito, para disso, chaves. Aqui eu tenho as chaves da morte, do inferno. Quer dizer que ele tem um poder e a autoridade para fazer morrer ou ressuscitar a quantos ele quiser. E sobretudo para tirar do Hades quantos já morreram. É uma autoridade que ele tem. Isso no sentido que ele tem esse poder, né? Ou seja, uma vez que ele venceu a morte não tem poder sobre ele. Pelo contrário, ele tem o poder sobre a morte. E portanto, a ressurreição de todos os mortos está segura, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Quando então ele diz no versículo 19, não, deixa eu falar algo para você. O Henrique falou assim: mas antes disso ele não tinha o poder? Devia ter, né? Porque ele ressuscitou a Lázaro e tem a ressurreição do filho da viúva e uma série de outras ressurreições. Mas não é assim não. Eu costumo dizer o seguinte: olhem para cá. Presta atenção, Henrique. Pense numa linha que começa na eternidade passada, ininterrupta, e vai até a eternidade futura. Essa linha é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus sempre houve, nunca deixou de haver. Não se pode pensar e imaginar que em algum momento Deus perdeu o poder sobre qualquer coisa que seja. Não se pode conceber essa ideia. Nunca. Ele é Deus, enquanto Deus é soberano e está no controle de tudo, e nunca em nenhum momento saiu do seu controle qualquer situação.